Fiz bem o café. Vamos começar esta segunda parte ao lado das pessoas. O Dr. Carlos João, peço que comece a sua intervenção sobre os que partiram. Eu gostaria de dizer que a minha relação com o Vulcão dos Capões tem já há alguns anos. Começou com uma brincadeira de alunos com o seu professor de História. Não está ligado. Não está ligado. Está ligado? Está ligado. Tá? Não está ligado? O Urbano está. Está, ele está ligado. Está a ver? Depois dá uma confusão. Vou falar mais alto, agora não, eu sei. Eu peço desculpa porque sou assim, a minha voz não é grande coisa. Ora bem, eu quero dizer duas ou três coisas antes de vos falar das ideias que trouxe para nós discutirmos aqui, ou pelo menos para ficarem em contato com elas. A minha relação com o vulcão deriva de 1998, com os meus alunos da escola. Nós fizemos um trabalho chamado Longo do Vulcão, em que os alunos fizeram um trabalho de corte e costura, eu chamo, e deu origem a um livro que, neste momento, penso é um dos maiores divulgadores do Vulcão dos Capelinhos. Já fizemos 4.600 exemplares. Por outro lado, na sequência do que o Dr. Bonas disse, trabalhei com a Associação dos Antigos Alunos e fiz um trabalho que foi a geração do vulcão. E através da geração do vulcão nós compreendemos todo o processo político que explicou a ida de 4.874 pessoas para os Estados Unidos. E eu quero chamar a atenção de um pormenor. É que isto é uma lei especial. A abertura da imigração na década de 60 é de 1965, o Act Seller Act. Portanto, eu vou, contrariamente aos anteriores, vou seguir os meus apontamentos, porque é um hábito pessoal. Eu ainda não criei, sou capaz de dar uma aula a falar com os meus alunos, mas aqui as coisas são um pouco diferentes e penso desculpa por isso. Evidentemente que há muitas coisas que eu vou evitar, uma vez que disse o Dr. Balões que poderá haver a possibilidade de isto ser evitado e aí poderão ler isto com mais cuidado, porque apenas quero debruçar sobre duas coisas fundamentais que é preciso nós não esquecermos e parece-me que elas andam um pouco esquecidas. Nós não pretendemos, desculpa, eu vou só dizer que o título da minha comunicação é A Geração do Vulcão. Num país brilhante, de brilhante presença, eu tinha portuguesa, mas tirei, puxa, açoriana, um caso exemplar. E por acaso trouxe, chamar a atenção para esta fotografia, que não interessa, é de um feirense da Feiteira, chamado Rogério Silva. Fala-se de tantos pintores, José Nuno da Câmara Pereira, essa gente toda, mas esqueceram-se, no nosso caso concreto, de alguém que é nosso, que é, portanto, Rogério Silva, que ainda há muito pouco tempo, nós, como filatelia da Escola Secundária da Horta, Horta de Água, portanto, fizemos uma homenagem no Centro de Integração do Vulcão dos Capelinhos, na comemoração dos 100 anos do vulcão, portanto, uma iniciativa de filatelia. Então, vou contar-vos duas ou três coisas.
Não quero aqui seguir a ideia de geração proposta por Machado Pires na sua obra A Ideia de Decadência da Geração de 70. Ele fala que, num determinado período de análise, existiu um grupo de homens e de mulheres, a quem ele chama de minoria de vanguarda, que se impôs pela relevância dos seus atos e pela marca da sua intervenção e que tinham mais ou menos 25 anos. O que eu quero propor está associado às 4.874 pessoas que, independentemente da idade, graças a uma situação conjuntural, foram envolvidas no mesmo processo de relação ou de relevância histórica e cronológica. Um vulcão dos Capelinhos e a iniciativa de alguns homens que estariam na origem dos Azurian Refugiados de 1958 e 1960, que atribuíram aos sinistrados dos Capelinhos 1.500 e 500 vistos, respectivamente. Aqui, permitam-me dizer-vos duas coisas muito rapidamente. Este número de 4.864 pessoas é um número que eu considero que não é correto, porque, na leitura da documentação, eu verifiquei que o Dr. Freitas Pimentel, numa carta enviada ao cônsul americano, chamava a atenção para o facto de ele não ter autoridade moral, reparem na expressão autoridade moral, para dar passaportes. Ele tinha que dar vistos, não passaportes. O que significa que deve ter sido gente de São Miguel neste contexto. Trabalho que eu vou fazer agora nas férias, portanto, no mês de agosto, na Ilha de São Miguel, para apurar, posso não concluir nada. Outra coisa que também quero chamar a atenção, para ver se a gente liberta definitivamente, de uma vez por todas, o conceito de sinistrado. O sinistrado, portanto, foram todas aquelas pessoas que perderam coisas, perderam as suas casas, perderam as suas terras, viram os seus animais morrer, etc, etc. E a primeira ideia seriam sinistrados do local as pessoas do Capelo e da Praia do Norte. Porquê é que, de repente, tudo era sinistrado? Tudo entre aspas. Porque é que uma pessoa do Pico é sinistrada? É porque o Dr. Freitas Pimentel não conseguiu pessoas suficientes para incluir na cota que lhe tinha sido atribuída. À medida que ele foi alargando. E ele próprio diz que entendia o seu distrito como uma unidade económica, cultural, social e política. Portanto, quero chamar a atenção disto para não haver muitas vezes há pessoas que dizem-se umas tolices, desculpem a palavra, mas é isso que dizem, relativamente à questão do sinistrado do local. Deviam ser, naturalmente, as pessoas da Praia do Norte e do Capelo. E, curiosamente, a freguesia do Faial tem margem para os Estados Unidos, nesta lei especial, é as Angústias. As Angústias. O Capelo aparece em terceiro lugar e, em último lugar da tabela, aparece a Praia do Norte. Portanto, isto não é estar aqui. Temos que perceber a inteligência do governador civil. É um nome que nós não podemos. Não interessa o tempo que se vivia, mas foi o que ele fez pelos. Ele estava preocupado em resolver o problema destas pessoas. E vamos ver duas coisas que eu vos vou dizer. Portanto, é isto que eu vos queria chamar só a atenção. E, passando agora praticamente ao que eu quero, peço desculpação. Também quero só deixar aqui, há bocado falava com uma senhora da feiteira, que não fico o seu nome, só quero chamar a atenção para dois nomes que nós devemos ter sobre a mesa quando falamos disto. Freitas Pimentel. Depois, o caso do Dr. Felipe Machado, num determinado momento, e José Pérez Júnior. É o grande obreiro da ida desta gente. Falaremos de um Kennedy. Devemos falar de Orlando Pastor. Mas Kennedy tem que ficar numa posição secundária. Porque, em 1958, ele escreve um livro chamado A América, uma Nação das Nações. Ele vai ser candidato do Partido Democrata às eleições que depois ganha e que vão conduzir à morte dele em 63. Mas este nome tem que ser. É verdade que ele vai receber a comitiva feialense, que vai entregar qualquer coisa em reconhecimento, mas é este homem que nós não podemos esquecer. Penso que sequer é importante, talvez os antigos alunos assumirem uma coisa que é atribuir o nome de uma rua a este Sr. José Pérez Júnior. Ok. Eu vou então entrar agora aqui, portanto, passei aqui várias folhas e vou entrar propriamente no meu objetivo. Eu chamo a nova vida. E situo esta nova vida primeiro entre o Azurian Campos de Refúgio de 1958, do dia 2 de setembro de 1958, e o segundo Azurian de 14 de julho
de 1960 e vão ver esta data, ela vai coincidir com uma coisa interessante. Coincidência apenas. A leitura da documentação conduz, em nossa opinião, a dois momentos que considero marcantes na sequência do primeiro Açoriano de Refúgio, ocorridos no ano de 1960. Primeiro, a visita à horta, em maio de 1960, do descendente de miquelenses Alfredo Raimundo Rego, então presidente da Comissão de Refugiados e Imigrantes do Estado de Rodeio. Este senhor assinou 50 termos de responsabilidade que levaram para os Estados Unidos cerca de 300 sinistrados. Assinar um termo de responsabilidade exigia facultar gratuitamente casa, mobília e roupa. E reparem, até às colocações. Colocações significa trabalho. Portanto, achei curioso esta expressão que extraí do Jornal Correio da Horta. Em entrevista ao Jornal Correio da Horta, ele diz isto que eu acho uma coisa extraordinária. E cito apenas uma pequena frase. A sua nova vida se faz em moldes promissores, todos trabalham. Portanto, o que significa que aqueles que já tinham ido, as coisas, estavam a correr relativamente bem. A propósito, verificamos que no Jornal Correio da Horta, na sua edição de 5 de julho, era publicada uma carta remetida à redação com data de 18 de junho, da autoria do governador do Estado de Rhode Island, um senhor chamado Christopher Del Sesto, em que enaltecia e agradecia a maneira cordial e amiga como o feial recebera Alfredo Rego. E agora, como eu trabalho no texto. O governador referia ainda que o conhecimento da situação realense iria permitir aumentar a sua capacidade de servir os refugiados, porque ele visitou as zonas sinistradas, teve um papel, e outros que eventualmente o procurassem. Ao mesmo tempo, e diz o governador, estou tão bem certo que a sua viagem a Portugal fortaleceu mais os laços históricos de amizade e respeito existentes entre os dois. Primeira ideia, a vinda deste senhor aqui. Segunda ideia, a visita do governador Freitas Pimentel às comunidades luso-americanas da Califórnia, reparem, da Califórnia e dos estados do leste, de Rhode Island e de Massachusetts, entre 6 de maio e 14 de julho do mesmo ano de 1960. Como corolário do que nós lemos e que está publicado na imprensa, e que a imprensa muitas vezes ressalta o que se escrevia, ou faz ressonância do que se escrevia nos jornais da comunidade, destacamos 4 ou 5 pontos. Primeiro, o governador assistiu que a vida dos sinistrados se refazia em moldes muito promissores. E reparem nisto. Reparem aqueles que estão fora. Mas sempre feita essa vida sob uma saudade nunca adormecida, ou seja, o poder emotivo do imigrante preso à terra de origem. E reparem na expressão do jornal. A mais bela e linda que se pode assim traduzir. O imigrante parte, mas fica o coração. E ele diz, a propósito do Freitas Pimentel, uns estão bem, outros menos mal. E há outros que não estão bem, nem estão mal. Mas há alguns, porém, que estão sempre mal. E ele remata, até mesmo se estivessem no certo. Primeira ideia. Segunda ideia extremamente importante. Eu acho que isto é do melhor que eu vou dizer, ou pelo menos deste trabalho por quem eu estou a trabalhar. Em segundo lugar, reparem nisto, os sinistrados simbolizavam a custosa batalha, que os senhores conhecem muito bem, pela permanência e expansão da língua de Camões. As dificuldades que a língua tem. Ou a gente morre e vamos adotar outra língua, ou vamos falando em casa aos filhos, e hoje já sabem, os netos já não falam, e assim sucessivamente. Portanto, reparem esta preocupação, este aspecto fundamental que Freitas Pimentel realça. Antes de agora, portanto, não vou perder muito tempo, porque ele vai agradecer à
para as autoridades americanas todo o cuidado, vai reforçar os laços populares entre Portugal e os Estados Unidos, mas há uma coisa que eu quero também deixar atenção, é que sabemos que na sequência da visita os Estados Unidos vão conceder mais 500 vistos. Eu não consigo encontrar em nenhuma literatura, em nenhuma documentação, qualquer coisa que me possa fazer afirmar esta ideia, que os 500 vistos resultam da ideia da lei. Mas o que é curioso, e é esta curiosidade que eu quero deixar convosco, ou coincidência, como eu dizer, no dia da chegada à ordem, 14 de julho, o Congresso americano atribuiu mais 500 vistos. Pronto, isto é só uma curiosidade. Não sei se isto tem a ver com uma coisa ou não. Outra coisa que interessa reter é que em Boston, por exemplo, é um exemplo só dos muitos, a comunidade portuguesa portanto, agradeceu a sua benemérita ação. Homenageou, fez um banquete. Portanto, quando chegou à ordem, foi algo de uma excepcional recepção. E agora vou falar da gente que foi. Portanto, sabemos que ainda não foi feito, como se refere, um trabalho profundo sobre a presença de feirense na América, pós capelinhos, apesar de muitos rabiscos, e em particular dos feirenses sinistrados. Todavia, ao debruçar sobre esta comunidade, e pelas muitas vezes que estive nos Estados Unidos, fui-me integrando como tem sido feito, mas que a maioria desconhece. A regra só se fala que o indivíduo descende açorianos quando entra na política americana, ou porque tem dinheiro, ou porque paga umas festas do Espírito Santo, ou porque se valoriza porque é amigo dos homens do poder. Pensamos que isto não só não é muito importante, como não traduz o que muitos anónimos têm feito. Neste contexto, quero destacar o nome de Manuel Fernando Neto, que, com a sua família, partiu em janeiro de 1960 para os Estados Unidos, dentro da lei especial americana. Na sua vasta, mas esquecida obra, destaco dois momentos marcantes da nossa história coletiva e da nossa relação com a comunidade feirense radicada na Grande República Americana. Ou seja, apesar de ligar o seu destino a uma nova área geográfica onde se estabeleceu, isso reforçou o que já atrás dissemos. O imigrante parte, mas o coração fica. A primeira coisa que vos quero falar, só por alto, é a Fundação Feirense, ou a Fundação Beneficente Feirense, fundada no dia 17 de maio de 1969. Então, não vou caracterizar através dos seus estatutos, porque li os estatutos de fundação e os estatutos agora aprovados recentemente em 2001. E o que é que eu posso vos dizer? A 17 de maio de 1959, desculpa, 69, peço perdão, um grupo de feirenses, sob a presença do padre Manuel Garcia, reuniu-se na sede do Clube União Feirense, que havia sido fundada em 1962, da que o Manuel Fernando Neto tinha sido um cofundador. Quais eram os grandes objetivos desta gente que se reunia? Reparem nisto. Primeiro objetivo, defesa de uma causa. A educação. Reparem, defesa de uma causa, a educação. Segunda, defesa de uma emoção. O amor à Ilha do Faial. Isso é o que eu escrevi. Para cá não foi isto, não é isto é outra coisa. Mas como é que se chegou a esta reunião? Na sequência de uma festa organizada na primavera de 1969, em benefício da Casa do Baiá, da Ilha do Faial, Estela Lucas, uma imigrante da Vaga dos Capelinhos, sugeriu ao padre Garcia a criação de um fundo permanente para apoio aos pobres do Faial. Entusiasmado com a ideia, procurou Neto, dando-lhe a conhecer a ideia de Estela Lucas. Apoiar os feirenses, em particular os jovens, para que obtivessem uma boa educação. E agora vou usar o livro do Manuel Fernando Neto, que saiu há pouco tempo. Neto diz-nos, e portanto uma pessoa que faz parte das minhas amizades, que compreendeu logo a ideia. Ele gostava da escola, porque aos 10 anos, ao contrário dos seus amigos, em vez de continuar os estudos, foi trabalhar para o Correio da Horta, como ardina e depois como encadernador. E diz-nos, e cito o livro que ele me mandou, tive imensa pena não ter podido continuar. Sim. Desgostoso mesmo. Nunca admiti ou disse a alguém, mas entristecia passar pela entrada do Liceu Nacional da Horta e saber que nunca lá dentro entraria. Às vezes, emudeciam-me os olhos. Por isso, faça isto, desejava fazer algo para melhorar a vida das gentes e da sua terra.
Porque a América permitiu que se educasse no New Bedford High School, na Universidade de Dartmouth e na Brown University. E a fundação seria a concretização dos seus sonhos que a América lhe permitia obter. A equação com base do self-made man agora pretendia partilhar o seu desejo com outros, mas a quem faltavam os meios. E peço a atenção para ler 2 momentos de um discurso que ele faz em 1989, na comemoração dos 20 anos da Fundação. Peço que ler isto, porque há uma coisa que... Pronto, ok. Eu destaco 2, são 5, mas aqui só vou ler 2. Destes parágrafos emerge a ideia de que o desenvolvimento de qualquer comunidade e de emancipação dos seus membros reside na importância que se dá à educação. E eu acrescentando, não devemos esquecer que a ignorância é pior que a ferrugem. Não devemos esquecer isso. E quais são esses 2 parágrafos, os 5 que eu tenho aqui? Primeiro, as sociedades mais evoluídas e, consequentemente, mais prósperas são aquelas que levam mais a sério a educação dos seus jovens. Por isso, nos países menos desenvolvidos, as prioridades são sempre outras, como acontece em Portugal. Citando o país. Outra ideia. E assim, reconhecendo-se essa realidade há 20 anos, em 1969, portanto 89, nasceu a Fundação Beneficente Feirense, como tentativa de resposta à necessidade então, que era mais acentuada lá do que cá. E, portanto, eu queria-vos ler depois os estatutos, mas permitam-me só dos estatutos dizer-vos isto. Objetivo, atribuição de bolsas. Qual é o objetivo das bolsas? Promoção individual dos feirenses e dos seus descendentes e do seu progresso cultural, como através de um fundo criado para o efeito. Posso-vos dizer que, neste momento, a Fundação já atribuiu 387 bolsas de estudo a 185 estudantes, no valor de $402.500. Por acaso, neste momento, sei que há uma miúda da minha freguesia que tem uma bolsa da Fundação Feirense. Portanto, um dos jovens que estudou comigo na Universidade tem uma bolsa da Fundação Feirense foi o Dr. Costa Pereira. E a primeira bolsa foi atribuída no ano letivo de 72, 73, dada a alunos, um aluno do secundário e um aluno do preparatório, como era assim que se dizia naquela altura. Portanto, senhores, esta é uma primeira ideia. Há muitas coisas que eu cortei, portanto, peço desculpa de algumas coisas não ficarem talvez bem entendidas. Outro momento-chave, e posso acabar daqui a pouco, por favor, que é a germinação, em 1972, da Horta Comunitária. Tem passado do lado. E o Manuel Neto começou a entrar aqui, depois acabo dizendo assim, conta-nos a propósito de Neto. Durante a década de 60, tinha contatos frequentes com o feirense João Miguel da Silva, natural da Lombeira da Freguesia de Castelo Branco, que à época residia em New Bedford. Falávamos de muitas coisas do nosso feial, entre elas a de se oficializar as relações entre a Horta e New Bedford, transformando-nos em Sister City, cidade de nós. Não vou descrever o processo, mas há uma coisa curiosa, só quero dizer aos senhores. Nos contatos estabelecidos entre Manuel Neto e a Câmara da Horta, presidida então pelo engenheiro Vitor Macedo, saiu dele uma missiva muito simples, a dizer que, caros amigos, tudo ótimo. Mas tem que ser, daí tem que vir o pedido. E aí vai da Horta, portanto, num ofício de 14 de maio de 1972 já. Portanto, o processo acontece e nos Estados Unidos é confirmado pela Câmara de New Bedford a 13 de abril e aqui depois confirmado a 3 de maio do mesmo ano. Penso que só ler uma coisa dessa ata da reunião. Primeiro, proclamar a cidade de New Bedford cidade irmã. Portanto, como já tenho falado. O que é que se entendia que havia de comum entre a Horta e New Bedford? Vou dizer muito rapidamente. O papel relevante desempenhado em ambas as cidades na caça à baleia, a importância da indústria da pesca com o fator económico de maior importância. A maioria dos habitantes de New Bedford são originários da cidade da Horta ou da Ilha do Faial. Os nossos costumes e hábitos da vida haviam constituir não uma separação, mas uma ligação com a terra, familiares e amigos de onde haviam sido. Quero dizer que nos protocolos que se devem ter assinado, deu-se, entre outras coisas, no tal programa, portanto, usando a expressão correta, programa de intercâmbio, desse a importância do desporto.
Quem não se lembra da vinda do Clube União Ferrense ao Faial, desde 1969. E quero aqui só dizer uma coisa, que fiquei emocionado quando vi no Correio da Horta esta notícia. Em 1969 vieram pela primeira vez, acompanharam a delegação que vem à Horta em 1972 e que aqui festejam o 4 de julho, dia da cidade, o dia da América. Lembram-se do Forte July que o Sporting realizava com grande pompa e circunstância. Mas esqueço de dizer isto, foi uma coisa que me emocionou porque a senhora tem uma relação direta com a minha esposa, é que o hino do Clube União Ferrense é da autoria da professora e poetisa Ana Adelina da Costa Neves. E fiquei emocionado com isto. Por acaso, desculpa, mas as pessoas têm os seus feitios e têm o meu. E fiquei, porque eu conhecia a Ana Adelina muito velhinho, trabalhei com a família em outros aspectos, mas, portanto, isto ficou. E acho que não sei se continua o hino, que é uma questão de que há de se averiguar, mas em 1970, desculpa, em 1909, isso aconteceu. E, curiosamente, permitam-me dizer-vos isto, que era importante também saber isto. Em 1972, na sequência da vinda, da delegação da Câmara do Betlo, o Clube União Ferrense também esteve cá. E, curiosamente, o Clube União Ferrense foi recebido com pompa e circunstância pelo Núcleo Cultural da Horta. E o que é que o Núcleo Cultural da Horta ofereceu ao Clube União Ferrense? Um artístico estandarte bordado no Matiz pela senhora Dona Maria de Lourdes Sarmento. Não sei quem é, mas já de saber quem é. Mas repare, deu um estandarte. É importante saber se o estandarte, que nós sabemos hoje que é o Clube União Ferrense, mas não entendeu porque são os miquelenses que é que tomam conta hoje do Clube União Ferrense, como o português de Cambridge ao Clube União Ferrense de Cambridge, quem toma conta deles são os picuenses, mas isto não tem nada a ver com o caso. É uma questão de nomes, mas... E eu tinha aqui uma coisa só para acabar, tinha posto aqui de propósito ao fim, mas não sei onde é que meti, portanto eu alterei aqui um pouco o texto. E queria ler aqui uma coisa do senhor, portanto, já tinha lido isto num outro blog, portanto eu não consigo encontrar isso. Era só uma coisa do engenheiro Fico Machado, que ele diz que nós devemos continuar a olhar para aquele momento que temos na frente, que é o vulcão, mas eu quero dizer que devemos continuar a olhar para ele, mas olhar não como uma personalidade que é escrita num livro em que se fala de um senhor que, quando fugia para a Praia do Norte, voltou-se para trás e chamou bolchevique. Está nos calhaus colados muito de agora não digo o autor, mas depois é dizer que é o Sr. Júlio Andrade, mas eu quero dizer mais do que isso. É que aquele vulcão fez com que, apesar de tudo, os faialenses conseguiram resistir, continuar a marcar e continuar a construir o Faial para os seus netos, ou melhor, para os seus filhos, para os seus netos. Cá estão. E por isso que isto é uma coisa que é muito importante para mim. Apesar de nós sermos filhos de vulcões, como dizia Ernesto Rebelo, cá continuamos a lutar por esta terra, a amar esta terra e a dar aos nossos filhos e aos nossos netos um futuro que seja sempre brilhante e que aos que estão lá fora continuem a olhar pelos seus, mas continuem a perceber que, antes de tudo, são felizes. Muito obrigado. A maior parte do povo do Capelo, da Praia do Norte e até penso que da cidade iam ao vulcão com santinhos, daqueles de altar. Nós, da minha família e dos amigos, íamos com os instrumentos musicais fazer serenatas ao vulcão. E a última que me lembro, porque foi uma coisa absolutamente fantástica ver aquela lava, é um espetáculo absolutamente deslumbrante, íamos nós, meu pai com o violino, a tia Lisa com o bandolim e o Zé Lucas com a churumbela. Fizemos um espetáculo que foi uma coisa extraordinária e que ficou no coração de uma menina que tinha 10 anos. Portanto, com esta, vou começar por explicar um pouco este fenómeno, ou esta atuação do padre, que sugeriu que fizéssemos uma tour. Tínhamos o faroleiro Tomás Pacheco, que, por sua vez, já era intitulado o cientista do vulcão, precisamente pelo Arun Taziev, que, por sua vez, também já era considerado um poeta do fogo, não é? E então, é engraçado. E então,
juntámos 18 crianças e alguns adultos. O mais velho tinha 36 anos, era o Manuel Maciel. Depois, mais tarde, fez a segunda tuna, a tuna da Ribeira do Cabo. O Tomás Pacheco ensaiávamos como é que se diz, a sacristia da igreja, e ainda conseguimos fazer um programa para o Rádio Pelodeira, em 1961, e fizemos um concurso com as outras duas tunas do Faial, a como é que se chama aqui, dos Flamengos, e a outra da Praia do Almoxarife, no Amor da Pátria, e a peça a concurso era um momento musical do Schubert. Eu registro este acontecimento porque nós ficámos bastante desfalcados, digamos, de gente. Para fazerem uma ideia do que era o vazio que nós sentimos, a minha casa ficou sem ninguém em 5 casas à volta. E todas essas 5 casas levaram crianças da nossa idade. Isto mexe muito com as pessoas. Quais as principais alterações numa comunidade que ficou tão esvaziada da população? Já sabemos que os lavradores ficaram com mais terras. Naturalmente, aumentaram as suas lavouras. Mas alguns deles constataram que a alegria diminuiu. Houve um luto a fazer, claro, motivado pela ausência de familiares, vizinhos e amigos. Algumas meninas do Capelo, entre elas estava eu, foram estudar internas para o Colégio Santo António. Outras foram para o Asilo de Infância Desvalida. Questões do violentão. Alguns rapazes, passados alguns anos, foram hospedados na Horta para estudarem no liceu. Isto também é importante porque eles voltam ao Capelo e vão fazer bastante transformação na sua freguesia. Como diminuiu a população escolar, a Escola do Norte Pequeno foi fechada em Setúbal em 1961. É curioso porque eu agora ouvi o Carlos dizer que afinal não foram as populações com mais gente levaram para a imigração ali do Capelo e Praia do Norte. É curioso porque um casal que dava aulas na Praia do Norte tinha, em 61, 62, tinha 40 meninas, a professora e o professor tinha também 40 rapazes. Os que ficaram nestas freguesias, naturalmente, foram ajudados pelos que partiram. E o que é que acontecia? É uma coisa que eu acho que as pessoas da minha idade todas sabem. Os imigrantes, os familiares, os vizinhos, mandavam sacas de roupa, que era um delírio abrir aquelas sacas perfumadas e com... não se sabia o que é que ali vinha, mas era uma delícia. Sapatos também e algum dinheiro. Continuaram as festas tradicionais, religiosas. E aqui também chamava a atenção para uma coisa. É que foram, paralelamente, sendo criadas atividades culturais, populares, que não tinham a ver propriamente com a religião. Se bem que etimologicamente era para ligar as pessoas. Aí temos o caso da festa de Nossa Senhora da Saúde no Varadouro. E eu posso ser testemunho de que nós enriquecemos, estávamos em pleno fascismo, atenção, enriquecemos a festa com chamarritas ao pé do balneário e com canções de intervenção. Uma das pessoas que os mais velhos, com certeza que aqui estão, conheceram e que cantava muito bem era o António Duarte. Ele cantou lá várias vezes e eu também cantei lá. A Maria Humberta Santos, que é hoje uma pessoa com 80 e tal anos, tocou acordeão. E fazíamos uma festa muito bonita e popular. Depois, a pouco e pouco, essa festa foi tendo poesia, exposições de várias ordem, até teve teatro, a Maria do Céu foi lá fazer como é que era? O Júlio Vicente, lembras-te disso? O Pranto de Maria Parda, eu vi lá feito por ti. E, formação para a saúde, ambiente e outras. A chegada da democracia e da alteração do poder local
veio dar grande incremento ao desenvolvimento humano. E aqui não posso deixar de lembrar os autarcas. E eu vou tentar não dizer nomes, não é? Que tanto contribuíram para isso no Capelo. A capacidade dos autarcas de diálogo entre os habitantes residentes todo o ano e os que vinham das férias e fins de semana, e ainda os imigrados, e o entusiasmo com que todos se uniram para, em conjunto, darem à freguesia o melhor que cada um tinha, fez com que o Capelo se tornasse conhecido por esse equilíbrio entre identidade e diferença, tradição e modernidade, liberdade e igualdade. Eu vou concretizar com o caso hoje. No ano 2000, o Capelo fez 400 anos. Foi criada uma comissão multidisciplinar, estão aqui algumas pessoas que fizeram parte dessa comissão, e dessa envolvência resultou um livro, a que foi dado o título Capelo 400 anos. Envolveram-se tantas pessoas nesse livro, foi tão bonito, que no fim do ano, eu até me comovo, no fim do ano tivemos que pôr no livro, ele tinha que sair porque ia representar os 400 anos do Capelo, pusemos livro-mãe, porque estavam sempre a surgir outras coisas. Já vieram outros filhos por aí, mas não vou falar disso. Nesse livro tentámos registar tudo o que encontramos no Capelo. Os imigrantes colaboraram muito, as pessoas que residiam lá também escreveram, residiam no verão e nas férias e nos fins de semana. A par deste livro, fez-se um CD. Um CD que tinha por objetivo guardar a memória das canções mais cantadas no Capelo ao longo dos últimos 100 anos. Colaboraram muitas pessoas e também nesse CD apareceram canções novas criadas até com base na experiência do vulcão. Posso contar um episódio que me emocionou muito. Um homem que se ofereceu para cantar no CD não falava com o outro que também ia cantar no CD. E ele disse: eu sinto que isto é de tal maneira importante que eu vou estar ao pé dele a cantar. Já morreram os dois. Enfim, o CD teve como título Ter Capelo, que significa, é uma expressão que significa ser versado bem. E pronto, ficou aí com a herança patrimonial. Nos anos 2007 e 2008, que foram os 50 anos do vulcão, havia uma empresa cultural chamada FAI Alentejo lá no Capelo, e apoiada pela Câmara Municipal, da Horta e pelo Governo Regional, decidiu dinamizar os opúsculos com testemunhos do vulcão. Tendo sido publicados 14, um por cada mês do vulcão, durante esses 14 meses em que viveu o vulcão. Esta ação foi chamada Erupções de Cultura e a coleção tomou o nome, como o Bel Barreiro já disse, Coleção Piroclástica. Infelizmente, 6 dos intervenientes já morreram. Estes testemunhos foram sempre apresentados em lugares populares, como cafés, restaurantes, etc., Capelo, Praia do Norte, Horta, e tiveram grande adesão do público. Isto, para quem viveu este acontecimento, foi altamente emocionante. Havia testemunhos de pessoas que só tinham a quarta classe e que quiseram escrever a sua história sobre o seu testemunho sobre o vulcão, e muitas outras pessoas, está ali uma pessoa que também escreveu o seu testemunho, mas eu não vou dizer os outros nomes, também não vou dizer o seu. Em setembro de 2008 aconteceu um outro projeto, também a comemoração dos 50 anos, e que foi uma parceria da Direção Regional das Comunidades com a FAI Alentejo, intitulado Construir Cultura. Foi um projeto também muito interessante e a Direção Regional das Comunidades fez uma edição compilando todos os opúsculos, os 14, e deve estar por aí o livro, não é? E as comemorações também foram muito engraçadas. O próprio Governo Regional trouxe cá o Circo do Soleil e fizemos dança no centro de interpretação, etc. Ora, o Capelo, neste momento, mantém as suas festas religiosas
a Santana, a Cena da Esperança, no Norte Pequeno, o São Mateus e a Cena da Saúde do Varadouro, que há 18 anos, este será o 19º, é iniciada a festa com um concerto de música clássica, na ermida da Senhora da Saúde. As condições de vida são muito melhores do que há cerca de 60 anos, não é preciso dizer isto, toda a gente sabe, mas a pergunta mantém-se: será que há mais alegria? O Capelo foi considerado a Sintra da Horta, acho que era o Rio de Cabral que dizia isto. Por cá passavam pessoas da Horta em veraneio, a família Darney, entre outras conhecidas, tinha ali casa. O Varadouro era um lugar aprazível onde pessoas da Horta e dos Setes tinham casas. Habitantes residentes no tempo do vulcão eram muito poucos. Eu recordo talvez 2 famílias que viviam antes do vulcão e durante o vulcão no Varadouro. O Canto do Capelo e o Norte Pequeno tiveram muitas casas em ruínas depois do vulcão, como toda a gente sabe. Hoje a situação é completamente diferente. No Varadouro residem muito mais famílias, alguns deles deslocando-se diariamente, durante a semana, à horta, por razões de trabalho. A pouco e pouco, o Capelo propriamente dito, muito especialmente o Canto do Capelo e o Norte Pequeno, tem sido repovoado, quer por cidadãos nacionais, quer por estrangeiros. Uma nova dinâmica veio renovar o Capelo. Além do excelente trabalho autárquico, de valorização patrimonial, de recuperação de chafarizes, de fontes como a Fonte das Areias, que tem imensa história, a Fonte dos Namorados, onde há uma peça de teatro escrita por Nico Batista, que era um dos da Horta que ia lá passar o verão, criação de miradouros, caminhos e outras coisas. Faz pena ver alguns edifícios degradados, mas acho que a autarquia tem feito força, mas não pode fazer isso sozinha. Temos na nossa freguesia o que resta do vulcão, os moldes por ele criados e muita areia por ele trazido, e em sua memória o centro de interpretação, o edifício mais visitado dos Açores, articulando educação, cultura e ciência. O Capelo é um exemplo de cultura da paz, de equilíbrio entre identidade e diferença, que eu já referi, tradição e modernidade, liberdade e igualdade. É neste equilíbrio que se enraiza o futuro que se deseja continuamente renovado. E tenho dito. Mas a jovem não está? Já está? Eu já vai para ali e eu vou apresentando as Claro, era suposto pôr o computador que tu pediste para tirar, em estado verdadeiro. A doutora Maria Céu de Brito não estava, não fiz a apresentação inicial. Ficou combinado que eu diria agora. A doutora Maria do Céu de Brito é uma pessoa que se pode definir, não é a primeira vez que o faço, como feirense do coração. E tal como falei do grande artista, há pouco açoriano, utilizo as mesmas palavras com que ele, esse artista, é definido, que é o desassossego e a criatividade, que, do meu ponto de vista, definem bem o seu percurso de vida. Dr. Maria Céu Brito é licenciada em Filosofia, é professora de Filosofia e na sua escola, hoje, tem uma ação extremamente importante, que é a Presidente da Assembleia de Escola. Mas todos se lembram, e é um motivo de reflexão em termos de desenvolvimento do pensamento junto dos jovens e da sociedade em geral, o trabalho fantástico que tem sido feito com os encontros filosóficos. É uma marca importantíssima do seu trabalho. Mas não esqueçamos que foi vereadora da Cultura da Câmara Municipal da Horta e que teve uma ação muito importante que vale a pena revisitá-la durante o 50º do vulcão dos Capelinhos. Foi responsável, falei por alto há bocadinho, por uma residência artística que esteve sediada, viveu lá, diretamente, junto do vulcão, artistas de várias ordens. Tem sido professora da Universidade de Sena de várias disciplinas, da sua filosofia, da poesia e, mais recentemente, em área
que faz as pessoas pensar em relação a si, reencontrarem-se, que se chama coaching. Doutora Maria do Céu, peço-lhe que me venha, fale de história e imaginação. Muito obrigada. Agradeço a gentileza das tuas palavras. E vou falar de história e imaginação. Se o Bruno, entretanto, tiver a apresentação preparada. Muito boa tarde a todos à mesa e a todos vós que estão aqui a esta hora. Talvez. Enquanto o Bruno prepara, é só para explicar em que consiste este trabalho, esta breve apresentação. Está pronta? Sim, diz? Vai precisar do microfone. Eu acho que não me faço ouvir. É melhor isso. Não? Eu tenho o microfone. É melhor. Bem, então vou. Sim, eu vou ter aqui mesmo, peraí. É tudo idosos. É, mais jovem. Tá. Mas podem ser mais soltos. Eu tenho aqui todos estes livros. Penso que os factos terão sido apresentados por todos os outros oradores, toda a dimensão factual. Eu venho falar de imaginário. É evidente que para explorar esta dimensão do imaginário, do universo simbólico, das emoções, dos sentimentos e, sobretudo, da imaginação criativa, toda essa capacidade que o ser humano tem de, a partir do real, do facto, não é? Simbolicamente interpretá-lo ou proceder à interpretação da realidade e, a partir daí, criar novas realidades poéticas, naturalmente marcadas pelo imaginário, que são tão ou mais reais que os factos, historicamente falando, portanto, que os factos, que a realidade factual, dizia Bachelard. Portanto, o convite é de sonho, não é? Vamos percorrer todo o universo de sonho, todo o universo de criação que foi desenvolvido, portanto, que surgiu na sequência do vulcão. As escolhas dos poemas podiam ter sido outros, enfim, resultou de uma opção pessoal, de gosto, mas também foi condicionada pelo tempo que eu tive para realizar a pesquisa, porque estou na escola e a trabalhar bastantes horas. De qualquer maneira, penso que reflete, é apenas uma pequeníssima recolha do muito que já se fez em termos de criatividade, em termos poéticos, à volta do vulcão, em torno do vulcão e também, portanto, do momento em que, em 57, se deu a erupção. Mas é curioso, eu gostava só de dizer, e antes de passarmos para a história, que muitas pessoas, não sendo do Faial, muitos criativos que não sendo do Faial, produziram obras excepcionais. No âmbito de uma residência artística, penso que foi em 92, eu agora não tenho que ver, não preciso a data. Luís Bragança Gil, nós vamos ouvir só um excerto, criou uma cantata, a letra é de Luísa Costa Neves, que foi apresentada na Gulbenkian em 92, e vamos ouvir um excerto. É fantástica essa composição. Há 10 anos, Eurico Carrapatoso apresentou aqui no Teatro Faialense uma composição intitulada O que me disse, ou o que me trouxe, agora não tenho, está escrito, A Brisa dos Capelinhos. Foi apresentado e era de elevadíssima qualidade. Eu encontrei a partitura, mas não foi infelizmente possível apresentar aqui no Faial,
Esta peça, que foi criada para 4 violinos pelo Pedro Amaral, o compositor Pedro Amaral, que neste momento está à frente da Orquestra Metropolitana, e que era um desafio interessantíssimo, alguém pegar, portanto, nesta música e pronto, e criar, não é? Portanto, apresentá-la aqui no Faial ao público, porque ela foi o resultado dessa residência artística que se fez aqui há 10 anos no Faial. História. Penso que não sou a pessoa mais apta para vos falar de história. Estava cá o professor Carlos Lobão e, por isso, vou-me socorrer da imagem. São pequenos fragmentos do filme do José Serra. A partir portanto, dessas imagens, eu vou apresentar-vos uma leitura poética da história, dos factos. A partir muito concretamente, a partir de Versos na Pedra, do Sérgio Luís e do José Fontes, excertos destes contos, que foram publicados em 2002 pela FEI Alentejo. Vou mencionar o livro Fogo Frio, que foi publicado na sequência dessa residência artística pela Assíria Alvim, é do Duarte Belo, um pequeno excerto do Vulcão Aberto e alguns testemunhos. A Maria Eduarda Rosa já mencionou estes testemunhos de algumas pessoas que já partiram, e também vou referir alguns destes testemunhos. Portanto, agora, inumanamente, vamos então à história. Ao princípio. E vamos ver se... Está muito pequeno. Pelas 6 horas e 45 minutos do dia 27 de setembro de 1957, a cerca de 100 metros a nordeste dos Ilhéus dos Capelinhos, foi avistada uma intensa ebulição do mar, seguida de ebulição de escórias que alcançavam alguns metros de altura. Por volta das 8 horas, as autoridades compareceram junto do farol dos Capelinhos, após alarme dado pelo faroleiro Tomás Pacheco e dos vigias da baleia do Estado de Arnaldo. E o que viram deixou-os verdadeiramente espantados. A cerca de 1 quilómetro ao largo de Ponta Oeste do Faial, junto aos Ilhéus dos Capelinhos, o mar agitou subitamente num muralhar cavo e profundo. As águas fervilharam em roncos assustadores e em convulsões espasmódicas. No momento, ergueram-se para o céu línguas de fogo e jarros de água, quais réplicas às formas inquietantes dos cogumelos atómicos. Era o culminar de uma crise sísmica que se arrastava desde o dia 16 de setembro desse mesmo ano, em que centenas de sismos haviam sido sentidos pela população faialense. A erupção foi amplamente explosiva, com jatos que atingiam frequentemente 1500 metros e abundante emissão de cinzas. O terror foi crescendo entre a população das regiões mais diretamente expostas às cinzas caldeiras das erupções. Aos poucos, homens, mulheres e crianças foram abandonando os seus lares numa dramática bandada. Ora bem, diz-nos Sérgio Luís, escreveu Sérgio Luís nos Versos na Pedra, portanto, este livro. Explosões tremendas no seio do magma, erupções deslumbrantes no turbilhão do mar, sismos impetuosos no vento da ira, línguas de fogo na noite acesa. Um vulcão não nasce no segredo dos deuses.
Um vulcão não morre no anonimato dos homens. Um vulcão é exibicionista por natureza. Tremenda em ondas de sismos, a Terra é como um vapor. Não sabemos se existimos, tanto fogo, tanto vapor. Ai o céu que nos devora, ai o chão que nos enterra, é o medo a toda a hora, são os mistérios da Terra. Este ano eu fui membro de um júri no âmbito das comemorações dos 60 anos, um júri de poesia, e um texto de excepcional qualidade veio-nos parar à mão. Conheço o pseudónimo, andei no site da Direção Regional do Ambiente à procura da autora ou do autor deste texto fantástico, que não está lá. No entanto, este texto é maravilhoso. Era a Maria Inês do Canto, pseudónimo, um ano sem verão, e começa: um vulcão apenas, tossindo sobre o mundo, para nos faltar um verão e cochearmos o resto da vida. É evidente que não cocheamos o resto da vida porque aprendemos a caminhar de uma forma muito mais segura e a olhar o futuro de uma forma muito mais transfiguradora e construtiva. De qualquer maneira, venho aqui abaixar só para reafirmar que os factos, efetivamente, dão-nos uma visão da realidade mensurável, verificável, mas o facto imaginado, ele é tanto mais real. Desculpem, o facto real, ele é tanto mais real, efetivamente, quando ele fica imbuído daquela dimensão que a Maria Eduarda há bocado tão bem trouxe aqui, de emoções, de memórias, simbolicamente filtradas, não é? Também do pensamento, de reflexões. E o pensar, efetivamente, só é pleno se transportar a emoção e se fizer essa síntese emoção-pensamento. Então, o facto de imaginar, diz-nos Bachelard, é mais importante que o facto real, porque acrescenta sempre alguma coisa. Acrescenta essa dimensão vivencial, emocional, simbólica. Um outono de medos rebentou lá no estado da nau, volta a dizer Sérgio Luís, e o severo inverno entrou por aí dentro a chover raios, pedras e cinzas. Instala-se grande pânico e milhares de pessoas deslocam-se a prol dos caminhos, ora para verem tão estranho fenómeno, ou para se juntarem a casas e promessas ao divino Espírito Santo. O governador civil Freitas Pimentel, inexcedível desde a primeira hora, o apoio às populações mobiliza vontades e meios. Acompanhado pelo Dr. Sebastião Colar, presidente da Câmara Municipal do Arte e mais autoridades, desloca-se ao Capelo Leonor Pequeno, incutindo confiança ao povo e providenciando os primeiros socorros às populações esclarecidas. Começam a ser distribuídos géneros alimentícios às famílias mais necessitadas. Caminhonetas abertas, furgões e carrinhas das mais diversas origens efetivamente, o medo era real. E neste texto de memórias, a senhorinha Gomes Alfenaz diz: rebentou o vulcão, aquele animal medonho e horrível, aquele estrondo que estremecia a terra com abalos, aquele fumo negro e enrolado como montanhas com lume e pedras, junto e à altura de 2 a 3 quilómetros, areias e cinzas que chegavam a toda a ilha. Tudo era assustador. Efetivamente, o imaginário acrescenta alguma coisa à realidade.
acrescenta uma relação de verdade interior, a verdade vivida, sentida, e acrescenta uma relação de sentido. E, portanto, a realidade torna-se enriquecida por esta experiência de sentido e, naturalmente, por esta vivência imaginada, poética também. E o que é o sentido, no fundo, eu fui buscar só um pequeno excerto do meu livro, que foi inspirado no vulcão há 10 anos. É um livro com fotografia do António Silveira e que diz, afinal, o sentido é estar aqui, entre o vulcão e o poema, e ser testemunha de um tempo, quem o foi, muitos de vocês com certeza foram testemunhas deste tempo, ser testemunha de um tempo e partir depois, num barco ou numa nuvem. Ao fazer esta recolha, apercebi-me que o Sérgio já não está entre nós, que outros também já não estão entre nós e tocou-me particularmente. É evidente que a vivência é no presente, a vivência destas experiências faz-se no presente. Não é? É uma vivência de um tempo partilhado, de um tempo sentido, de um tempo em comum, mas também de um tempo que é sagrado. Sagrado no sentido de religar, como dizia há pouco a Maria Eduarda, religar à terra, religar ao transcendente. E, de qualquer modo, apesar do desânimo desse momento, esta vivência partilhada do tempo, este presente comum que religa à terra, mas que ao mesmo tempo foge ao momento, que também é comum, que também é partilhado, para o encontro com a verdade que é interior, uma verdade íntima, uma verdade pessoal, mas uma verdade comum, partilhada, com afetos e com cumplicidades e com sagrado, neste caso com a transcendência. Impressionantes eram as expressões de aflição marcadas nos rostos das pessoas que, no seu medo e na esperança da sua fé angustiada, levavam em procissão todos os santos da sua devoção e coroas do Divino Espírito Santo feitas de prata antiga. Este é o testemunho do João Carlos Fraga, também naquele livro de memórias. Neste pequeno texto, Um Ano Sem Verão, está escrito este fragmento poético que eu acho maravilhoso também. A terra acorda, move a sua concha ígnea, sacode as raízes, abre uma das gargantas roucas e repete com 7 línguas a primeira palavra de Deus. O estrondo contamina a escuridão, enlutando a profundidade do azul, arrasando as outras cores com a velocidade do fogo e a severidade da cinza. As cinzas com o vento frequente começaram a recobrir terrenos de cultivo, pastagens, atafonas e casario de habitação a tal ritmo que muitos dos proprietários desistiram da respectiva produção. Estas cargas elétricas noturnas e algumas emissões avermelhadas, acompanhadas de forte ruído dos centros do ozono, constituíram um motivo para a retirada de muitos habitantes do Capelo e do Norte Pequeno para freguesias vizinhas. A iota dos capelinhos continua a aumentar, quer em área, quer em altura de crescimento, acompanhado pelos sondosos gritos que se ouviam em toda a ilha. Ora bem, depois, naturalmente, as consequências do vulcão, que também são evidenciadas numa vivência de resiliência, de sofrimento, não é? Mas de resiliência, mas que se refletem também na criação poética. Quando nos tiram o verão e nos penhoram a receita do pão, se nos faz falta a ideia de inventar uma roda, ou faz-nos falta a ideia para inventar uma roda para sairmos da fome. É evidente que o sofrimento coloca-nos a necessidade de olharmos o futuro com resiliência, isto é, com capacidade de nos adaptarmos às situações dolorosas, difíceis, e transformá-las, transfigurá-las.
É evidente que é uma situação de dinamismo também interno, emocional. Não é só da realidade que se transfigura e que vemos uma realidade destruída, com cinzas, as plantações destruídas. É toda uma realidade interior dinâmica, de sofrimento, mas também de resiliência, isto é, de respostas adaptativas a uma nova realidade, do movimento interior, do mundo interior que também se reconstrói. E então, é nesse reconstruir do sentir, do sentido, da emoção, do dizer, da palavra, a palavra que também aqui é criada em comum, é comunhão do sentir e da linguagem, não é? Do dizer uma nova realidade, ou uma realidade que surgiu, e do agir no sentido da transformação, portanto, das ações que se planeiam e se concretizam. Então, esta rede de acontecimentos também não é apenas uma rede de acontecimentos verificáveis, factuais, é simbólica, é interior, passa pela dimensão do sentir e da transfiguração. Também esta dimensão de um devir resiliência no mundo cria futuro. Porque, naturalmente, dizia o poeta, Ovídio Heraclito, que dizia que tudo é permanente mudança, e efetivamente tudo é composto de mudança permanentemente. A nota, também denominada pela população de Ilha Nova, em forma de anel, já apresentava uma superfície de 6 km quadrados e altura de 250 metros, tendo-se ligado ao antigo Ilhéu Pequeno através de um istmo constituído pela reabilitação. O engenheiro Frederico Machado, diretor de Obras Públicas, já tinha providenciado para o levantamento topográfico da ilhota, auxiliado pelo engenheiro Marcos Nascimento, seu adjunto, e pelo especialista em topografia, António Faria Dias. A cratera do vulcão ia adquirindo proporções emocionantes. Obrigado. Efetivamente, enquanto toda a natureza se transfigurava, os seres humanos também se transfiguravam. E penso que este excerto, que também está no vulcão aberto, traduz essa dimensão permanente da transfiguração de todas as coisas, permanentemente. Porque o que vem depois é sempre mais. Mesmo que no primeiro momento, no presente, aparente sempre menos. O que vem depois é sempre mais. É um campo aberto a todas as possibilidades. O ainda não ser a fluir já na matéria indefinida, a exceder-se. As feridas abertas, o chão calcinado, o rumor das areias em suspensão arrastado pelo vento, numa geometria ambulante. O todo, em sua unidade separado, retém a luz de uma não evidência. O que mantém a frágil identidade do vulcão? Ser o lugar da memória que testemunha a nossa própria morte? Bom, o vulcão foi um objeto científico, não vou pegar muito aqui, mas encontrei um quadro muito interessante da senhora... Atrai assim a comunidade científica internacional e torna-se notícia da comunicação social pelo mundo. O Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa chega a emissão científica ao professor Orlando Ribeiro, acompanhado de sua assistente Raquel Soeiro. E diz-nos, está escrito também no livro de memórias em verso, em quadros, achei imensa piada, é da senhora Gilberta Andrade Peixoto, que dizia, entretanto, portanto escrevia, vieram os cientistas, vieram cá para o Faial para que não morresse pessoa ou animal. Portanto, aqui esta dimensão científica aparece em quadros com esta singeleza. Neste livro, Versos na Pedra, está muito clara também, enfim, é um poema lindíssimo do Sérgio, que se chama A 13 de Maio. A 13 de Maio, na Praia do Norte, não ficou uma casa de pé.
É besta, espumando lava, rasgou o chão e arrasou tudo à sua passagem. É um poema extenso e lindíssimo. E a diáspora também é referida pelo Sérgio Luís. Foram muitos os que partiram, os repare, está aqui, os sinistrados do castigo sísmico, os alarmados com a ameaça vulcânica, os massacrados com a sorte inimiga. Mas há más que vêm por bem, e quem partiu que o diga. Efetivamente, este tempo, este movimento, a diáspora, a transformação e o alento, eu escrevi aqui entre parênteses de, mas é um alento, traduzem a necessidade do homem e do mundo se transfigurarem, não é? Passarem permanentemente a ser outra coisa mais, tornando possível salutar do agora, do instante, deste momento presente, para o que ainda não é, para o que está para vir. E isso é o futuro. E, portanto, há um alento, sobretudo, mesmo nos momentos de desalento. Há o querer, que é naturalmente um sentir, porque está associado ao sentir. Há um sentir, que é sempre acompanhado do pensar. Há um pensar, que é resiliência, que é resistir. Eu penso que esta é também a história do vulcão e de quem passou pelo vulcão. Há um habitar a realidade, os factos, o mundo, mas que é simbólica, que é profundamente reconstruída, intimamente reconstruída. Portanto, este habitar o mundo é reconstruir intimamente o mundo. E como é que isso se faz? Naturalmente, através da criatividade. Tem-se feito. Há pouco eu esqueci-me, eu não sei se a jovem ainda está lá, há 10 anos, o Teatro de Giz fez aqui, durante um ano, fez várias atividades. Uma delas foi um workshop de música, de onde resultou um coro com imensa qualidade. Eu esqueci-me, tinha dito para colocar logo no início, eu iria falar nisso, mas esqueci-me. Se por acaso me estão a ouvir, agradecia que colocassem o coro. Está bem? Obrigada. O Teatro de Giz, entre 2007 e 2008, fez um ateliê de fotografia com o fotógrafo Virgílio Ferreira, de escrita criativa durante um ano com o Carlos Alberto Machado e um ateliê de música com o músico Carlos Guerreiro, do qual resultou um trabalho musical com muito interesse. Vamos ver se conseguimos ouvi-lo. Enquanto não ouvimos, do trabalho, portanto, que resultou destas oficinas, resultou um espetáculo com uma cenografia fabulosa, aliás, eu diria, a um nível profissional, que foi apresentado no Teatro Freirense em 2008. Este é o coro.
pequeno lapso. Esta peça fabulosa é do Luís Bragança Gil. Portanto, é sobre o vulcão, mas eu não devo ter sido clara, ela não me ouve. Esta é do Luís Bragança Gil, foi feita naquela residência artística, foi em 92, talvez, eu agora não preciso a data, sei que ele apresentou esta peça na Gulbenkian. Esta é de Luís Bragança Gil, é lindíssima. Eu vou ver se está aqui na página. Oh, Bruno, poderia ser o coro que foi feito pelo Teatro de Giz, aqui? O inicial? Sim. Ficou aqui. Agentou no PowerPoint. E onde é que está? Desculpem lá, eu tecnicamente às vezes estou... Aqui está logo no primeiro. Este foi feito no Faial, por músicos do Faial. Só ficar aqui. Ok, então eu esqueci. Então vamos ouvir este, depois passo à frente para terminar. Isto é que foi feito cá. Por fim, e antes de me despedir e agradecer a vossa atenção, vou fazer um desafio a quem me direito e a quem puder concretizá-lo, fala para a frente. Há produções de enorme qualidade em torno do vulcão do Escapelinho. O objeto é o vulcão do Escapelinho. Luís Bragança Gil, Pedro Amaral, Eurico Carrapatoso são nomes grandes do panorama musical português, de topo. As produções feitas pelo Teatro de Giz, pela FAI Alentejo, o que resulta destes concursos, eu neste momento, como disse, nem sequer há informação sobre o nome de quem produziu este texto magnífico. Portanto, que façam uma compilação destes materiais, que os reúnam, porque têm elevadíssima qualidade. Eles estão dispersos ao longo, foram várias as instituições a promover múltiplos eventos, estão dispersos os documentos, estão dispersas as peças, todavia são de elevada qualidade e mereciam ser reunidas. Este é o desafio que faço aqui, que deixo. Desculpa, diga-me lá o nome do pseudónimo. Da menina, chama-se Maria Inês do Campo, é o pseudónimo. O texto é Um Ano Sem Verão, foi o texto que ganhou o primeiro prémio de poesia deste ano. Não faço ideia quem é a autora ou o autor. De qualquer maneira, é excelente, é de excelente qualidade. E
há outros textos, seguramente, que já foram premiados. Vídeos, porque havia a modalidade de vídeo, ao longo destes anos também tem havido. Pinturas, e, portanto, nós não temos conhecimento de quem ganhou esses prémios. Convinha, efetivamente, compilarem-se essas informações e constituir um registro. Muito obrigada. Vamos abrir uns minutos de conversa, de vossas questões, indagar nas 3 comunicações que tivemos do Carlos Lobão, da Maria Eduarda Rosa e da Maria José Brito. Eu posso dizer uma coisa só para não ficar calado. Eu quero saudar as 4 pessoas do painel, que são pessoas que vivem em constante desassossego criativo. Os 4. Queria também dizer que eu tenho a idade do vulcão dos Capelinhos e vi os Capelinhos pelos olhos da minha mãe, que ela estava grávida, e do norte da Graciosa à noite podiam ver lá as chamas do vulcão. Portanto, o vulcão faz parte do meu imaginário. Mas há um lado. Isto não é só coisas bonitas. Há um lado obscuro ligado ao vulcão dos Capelinhos e que se prende com um pequeno nicho de imigração que foi feita para a África, Limpopo, Moçambique, e que correu muito mal. São Jorge. Correu muito mal. Não, Limpopo fica em Moçambique, não fica em São Jorge. Não, mas que saíram. não, saíram de Faial. Saíram daqui. Ribeira Fundo. Ninguém, e o rap que eu quero lançar, sobretudo ali ao Carlos Lobão, que é um historiador inédito, era que alguém estudasse. Quem me contou essa história foi o Falecido Faria de Castro, que os pais foram lá parar. Aquilo correu mal porquê? Foi para já uma medida errada do Salazar, que manda esta gente para a África, e essa gente chega à África e não está lá ninguém à espera, não há integração nenhuma, o clima é horroroso, a terra é árida, e penso que todos acabam por regressar. Ou vai só uma família ou 2. Regressaram. Carlos Lobão, eu queria incumbir que fazeres este trabalho, que não há nada sobre isto. E é bom que também a gente saiba. Estás atualizado. Estou, não estou nada. Mas gostava que se falasse mais nisso. Não. Foi uma coisa que estou mal. E é bom que a gente aprenda a cozer. No livro O Ano do Vulcão, tens lá uma referência sobre isso. Na Geração do Vulcão, tens lá uma referência. Referências há muitas. Eu quero Não. Quero saber que gente é que emigrou, que gente é esta, para além dos pais. Mas não, então eu vou-te ler isto. Quero saber tudo. Muito ruim. Diz-me. 2 meses antes da saída do primeiro contingente para a América, que saiu no dia 26 de dezembro de 1958, Sim. com destino ao Limpopo, Moçambique, portanto, saíram daqui no dia 7 de outubro de 58, no navio Niassa, até porque um navio tour, 25 famílias, num total de 205 pessoas, constituídas por agricultores, geralmente de prole numerosa, que se distribuíam por 6 das 3 freguesias do Faial: Flamengos, Cedros, Castelo Branco, Capelo e Praia do Natal. Embora Rui, eu tenho o nome desta gente toda. E na Geração do Vulcão tem lá uma referência com o nome das pessoas. Vou-lhe oferecer o livro. Não, mas tem. Mas eu quero ter a minha, eu quero um trabalho mais aprofundado. Pronto. Ainda Rui, ainda não se. Porque era preciso ler, desculpa se era preciso ler no arquivo do Governo Civil os processos dessas pessoas. É isso. Só ficou uma pessoa, uma família de Castelo Branco, e até o Sr. Álvaro Oliveira, que andou aqui na biblioteca a fazer trabalhos de famílias, genealogias, contou. Isto estás a dizer. Os outros regressaram todos, foi? Sim. Não, só uma família. É uma pessoa. E curiosamente, algumas dessas pessoas vieram a integrar o segundo azulino na época de. Queria também dizer à Maria do Céu que o filme é do José Serra, mas o texto é meu. Não, o texto do vídeo. Mais alguma questão? Eu só queria dizer uma coisa, permitam-me dizer uma coisa. É a Maria Eduarda, há bocado disse que eu dizer. Eu vou só dizer uma coisa à Maria Eduarda e depois. Peço desculpa, doutora Luísa. É o seguinte, quando eu falei que o número das pessoas saídas, estes 4.784 pessoas, nós pegamos, começamos nas angústias com 743 pessoas. Depois seguem-se os Cedros com 686 e o Capelo com 571. No fim da cauda vem a Praia do Norte com 115 pessoas.
quero chamar aqui a atenção de um pormenor. É que eu posso dizer isto porque há um caso concreto. Eu agora não sei o nome da senhora, eu sei que eu tenho aqui escrito alguns, que é, havia gente que sai, por exemplo, pelos Flamengos, agora vou usar o exemplo que começou os Flamengos, até não aponta a ser verdade, mas que saem pelos Flamengos, por exemplo, são do Capelo, mas que na altura que saíram, residiam nos Flamengos. E para o indivíduo que faz o processo, ele não queria saber se eles eram da Praia do Norte, ou do Capelo, ou do Recos Parque, desculpa a expressão, vai assistir a pelos Flamengos. E há um caso disso de uma senhora que trabalhava no balneário do Capelo, que sai pela feiteira. E tenho o nome dela aqui alguns, mas eu não consigo encontrar. Portanto, era isto que a igreja era a maioria. E também, penso só dizer-vos uma coisa. Os senhores perceberam só isto. Porque é que nós só temos 15 mil habitantes? É que o Faial perdeu, entre 1864 e 2011, nós perdemos 11.221 habitantes. Portanto, na leitura, portanto, dos diferentes censos, a gente tem que ver como é que é. Portanto, acontece mesmo. Portanto, o primeiro censo tinha 26.259 habitantes e no censo de 2011, 15.083. Para perceber. Porque a imigração é um aspecto marcante da nossa história coletiva e só para concluir. E para não ouvir uma coisa que eu vi há dias no lado, que é alguém dizer que o processo de imigração para os Estados Unidos tinha-se iniciado no Cão dos Copeiros. Não foi ali a periferia, não foi os palestrantes, foi alguém que veio tocar música e que fez uma informação da música que estavam a tocar e das danças, não sei o quê, e disse abertamente que a imigração do Faial tinha iniciado-se para a América a partir do Cão dos Copeiros. Não é verdade, é isso. Portanto, é outra história que não interessa contar. Mas pronto, para averiguar destas duas informações e chamar a atenção para este pormenor, que pessoas que saíram por outras freguesias, mas que eram do Capelo, ou eram da Praia do Norte, ou eram daquele lugar. Isso eu posso dizer, portanto, eu li os processos individuais todos. Manuela? Peço desculpa. Eu quero agradecer muito este bocadinho maravilhoso e, mais que nada, porque eu estava a falar do Fernando Neto, que é meu afilhado. Uma pergunta. Nosso aqui ao Sr. Bucal. Portanto, não, eu não chamo Bucal. A população da cidade norte, da ilha de Faial, foi para metade, quase. Qual foi a influência económica? De facto económica. O que é que se passou depois do... Eu vou ser sincero consigo. Eu não vou dar uma resposta para não dizer tolices. Porque neste momento eu vou fazer um trabalho sobre o Faial de 1926 a 1974. E aí vou fazer talvez essa pergunta bem feita que fez, mas eu vou ser sincero consigo. Eu não quero dar nenhuma resposta para não dizer coisas que não são certas. Desculpa. Desculpa. O comentário foi muito bom. Porque o Faial teve má sorte em algumas coisas na parte económica, porque enquanto se beneficiaram imigrantes, a economia do Faial foi muito afetada por falta de gente, sem gente não se pode fazer muita coisa. E o encerramento das companhias cabográficas naquela mesma década, quer dizer, foram dois choques económicos para o Faial que nunca mais pudemos, penso eu, recuperar, e com falta de gente, quer dizer, recuperamos muita autonomia, etc. Daí para cá tem-se feito muita coisa, não haja dúvida. Agora, o Faial foi impactado naquela década de 1960, foi uma coisa dramática e não se escreve muito sobre isso. Não se escreve. Assim que o Dr. Lobão, talvez, nos seus estudos, talvez pudesse entrar um bocadinho nessa história, quer dizer, associar... Eu vou fazer a minha ideia deste estudo não é ir para as interpretações. E quer fazer um texto narrativo, deixando a outros opor esse trabalho. Mas, portanto, isto é um trabalho que neste momento está-me a pôr os brancos. Eu só posso dizer uma coisa, mas é muito vaga. Uma das meninas que foi posta no Colégio Santo António como interna para estudar, do Capelo, chamada Lusa Pacheco, exatamente filha do faroleiro Tomás Pacheco, fez um trabalho de mestrado para saber se as remessas dos imigrantes tinham influência aqui, na economia de cá. E chegou à conclusão de que não tinha. É o que eu posso dizer, porque ela me disse oralmente, não li a tese. Eu estava só a dar
duas notas, não é propriamente uma questão, relacionadas com aquilo que o Dr. Carlos Romão disse. Uma delas agora mesmo no fim, quando diz que a imigração feialense vai muito para além do vulcão dos Capelinhos. Eu tenho um exemplo na minha própria família, que tenho um avô materno, um bisavô materno, que nasceu em Laos, no final do século XIX. Portanto, os pais dele é que tinham imigrado no Feial. E curiosamente ele depois regressa aí. Mas eu penso que não percebi isso, eu não disse isso. Não, estou a citar. Desculpa, eu ainda estava atento. O meu pai emigra para os Estados Unidos 12 anos depois do vulcão dos Capelinhos e não beneficia do vulcão dos Capelinhos. Não vai para o contingente, vai para outros motivos, ou seja, há uma imigração que vai para além, embora possa ser contemporânea do pós-Capelinhos, também é informada por outras motivações. Gostava também de dizer que me sensibilizou aquilo que há que disse na conferência da gênese da Fundação Beneficente Feialense, porque eu próprio fui um dos bolseiros da Fundação e foi muito importante para a minha formação superior em Coimbra o apoio que a Fundação Beneficente Feialense na altura me prestou. Mais alguma pergunta? Reforço? Eu vou só ler, realmente agora consegui encontrar uma senhora que busquei. Uma senhora que trabalhava lá no Capelo, no balneário, que era Maria Valentina da Guiar. Ela sendo natural do Capelo, sai como residente da feiteira na altura. Isto é um exemplo que foi dos que cativou logo, que ela é o primeiro, vamos dizer, da lista destes processos que nós trabalhamos. Eu não sei se alguém... Bom, então vamos tentar respeitar. Eu queria só dizer o seguinte. Desculpa, eu não tinha... Desde que eu vim para o Feial, sempre achei muita piada e não conseguia perceber o porquê daquele baile do Foro Jular. Nunca consegui. Finalmente hoje percebi e entendo que tenho toda a razão. Mas ele já existia antes daquela data de 72. Já existia. Já existia antes de quê? 72. Antes de 72. Da germinação da Horta. Havia 2 bailes na cidade da Horta, combinados do Sporting Clube da Horta e o Feial Sport Clube. O Sporting Clube da Horta tinha o 4 de July e o Feial Sport Clube tinha São Pedro. Mas houve a assinatura desse protocolo e acabaram a cerimónia e foram dançar para o 4 de July. Mas o 4 de July tinha essa intenção, nessa altura, de receber imigrantes que estavam de férias, não é? Exatamente, dos imigrantes. Sim, sim. Era o pai do... Era o 4 de July, mas a gente... Doutor Sérgio, mas a gente se quisesse dizer o nome, era o baile dos imigrantes, pronto, e assim percebesse o baile do Sport, que era o 4 de July, que era uma... Vinha gente, numa altura que vinha muitos imigrantes. Bom, vamos tentar concluir. Se houver mais alguém, eu pedia ao Carlos Faria, julgo que o Filipe já teve que sair. Teve que sair. Quem? Teve que sair. Portanto, de todos os intervenientes, o Carlos Faria, o Filipe já saiu, o Carlos, Maria do Céu, Maria Eduarda, se querem concluir, dizer alguma coisa, senão passo eu a concluir rapidamente. E vou voltar aos meus apelos. Nós estamos a falar do futuro do vulcão, que é qualquer coisa de estranho. É do futuro do vulcão. Ficou claro, em vários momentos, que os 50 anos foram de uma grande riqueza e que há muito ainda a fazer. O que os nossos preleitores trouxeram não foram essencialmente novidades, mas são aprofundamentos que ainda há muito a fazer. É preciso dar importância ao centro de interpretação, estudar o centro de interpretação e a influência que teve em muitos aspectos que apareceram e que estão a ser fixados. Estamos a falar de um museu de maior movimento nos Açores. E, portanto, será interessante refletir sobre o centro de interpretação e o papel que teve. Nós ouvimos 5 preleções, ao valor de cada uma,
e o seu valor global. E aqui é que eu peço a todos para verem se podem participar, criticar, acrescentar. O que é que se tentou fazer? São 5 áreas que representam algo que pode ser estudado, aprofundado, continuado, para além do vulcão. Mas pode perfeitamente alguém dizer que falta 1, 2, ou isto que fica como desafio para pensarmos. Falámos do conhecimento que o vulcão acrescentou, essencialmente na área geológica. Falámos da explosão do Cais Faria. O Filipe Porteiro falou desta explosão de vida que ele próprio assumiu que tem que ser atualizada. O Carlos Romão sobre os que partiram e o que ainda há à volta disso para interpretar. A Maria Eduarda Rosa dos que ficaram, e parece que há trabalhos em curso sobre isso ainda, e a Maria do Céu Brito sobre este fantástico problema do imaginário. Mas a Maria do Céu deixou vários desafios. Um deles extremamente grave. Extremamente grave. Há peças musicais pagas pelo governo regional que nunca foram ouvidas no Faial. Temos que tratar disto. Somos nós que temos que tratar disto. Falando, tomando consciência, organizando-nos. É isso que estamos a fazer aqui. Por isso chamei no princípio, este colóquio é nosso, não é de quem está aqui sentado. E, portanto, há aspectos muito importantes que temos que continuar para tratar do futuro do vulcão, ou seja, da construção da sua memória como permanência no futuro. E termino com aquilo que iniciei do monumento natural. É outro desafio. Tenho aqui, esqueci-me há pouco de falar, há um grande organismo chamado União Internacional de Proteção da Natureza. O vulcão dos Capelinhos já tem classificações dentro desse organismo. São classificações que o consideram essencialmente como ecossistema e como proteção de habitats e de biodiversidade. É importantíssimo saber que para passar a um momento natural era bonito, era bom, mas é muito importante. Se conseguir, só se pode conseguir com este conjunto de perspectivas que têm que ser vistas de uma forma integrada na proteção. E, portanto, o monumento natural precisa disto que fizemos aqui hoje para arrumarmos argumentos que façam o vulcão dos Capelinhos aceder a momentos naturais. Era bonito que participássemos nisso, que ajudássemos o governo natural, que precisa sempre desta ajuda, porque há muitas ideias que não passam por lá e há muitos anseios também. Chegámos ao fim, respeitámos o tempo. Eu não sei se nos agradecemos todos uns aos outros.